O homeschooling é bom para quem? Qual é desse tal de homeschooling? Bom, o homeschooling, ou educação familiar, num bom português, é a possibilidade de crianças e adolescentes terem educação escolar em casa, o que já é, por si só, uma grande contradição, vamos combinar. Bom, os dois modelos mais comuns de homeschooling são um em que as famílias elas contratam professores para dar aula aos seus filhos em casa. Um outro modelo, também bastante comum, é onde os pais se reúnem, é aquele que sabe mais um pouquinho de matemática, outro de português, outro de história, acaba ensinando aos filhos de todos, ou seja, as matérias se dividem entre eles. Em alguns casos, a escola acompanha, avalia a aprendizagem dos alunos, né, que na verdade não frequentam as homeschooling, estudam em casa, mas de vez em quando tem que ir à escola para poder avaliar se estão de fato aprendendo. A educação domiciliar, né, ou homeschooling, ela já é realidade em países como Estados Unidos, França, Inglaterra, Portugal, Rússia. No Brasil, tem em torno de 7 mil famílias que já educam seus filhos em casa e estão querendo regularizar essa situação. Por isso, essa pressão, né, para que o homeschooling seja oficializado, seja legalizado no país. Recentemente, o projeto de lei foi aprovado na Câmara dos Deputados e está seguindo para o Senado para votação. Por isso, esse bafafá todo, ok? Bom, eu sou o Júlio Furtado e esse é o Papo Pedagógico Edição Extraordinária. Gostaram? Bom, vamos lá. O que as famílias alegam para, ou seja, insistirem tanto em terem a aprovação do homeschooling no Brasil? Segundo as famílias, em primeiro lugar, elas vão poder acompanhar mais de perto o estudo dos filhos. Estudando na escola não pode, mas tudo bem, vamos lá. Segundo, elas vão ficar mais atentos a possíveis problemas de aprendizagem que os filhos possam ter no processo de aprendizagem também. Terceiro, segundo essas famílias, elas podem evitar que as crianças sofram o bullying e a violência escolar, já que bullying e violência escolar estão acontecendo com grande frequência nas escolas brasileiras, é verdade, desde a minha época, né? Que bullying não tinha tanto nome de bullying, mas é verdade, isso é fato. E quarta alegação das famílias é que a possibilidade de ampliar o ensino, né, para além dos livros, né, fazer viagens com os filhos, passeios agradáveis, sem que os filhos precisem seguir cronogramas rígidos. Será que seguir cronogramas rígidos não é importante para o papel da educação? Mas tudo bem. Vamos lá. E quinto argumento, né, que essas famílias colocam muito é que dá para flexibilizar os horários de estudo e isso melhora a qualidade de vida, já que muita gente gasta de 1 a 2 horas para chegar até a escola, engarrafamentos, perdem uma grande parte do seu dia em deslocamento. Então, se o homeschooling for oficializado, eu diria que as famílias acreditam que terão mais qualidade de vida. São as principais alegações que as famílias fazem. E o que podemos dizer contra a educação domiciliar? Vamos lá. Em primeiro lugar, a escola ela possui um processo didático, né? Ou seja, as atividades que acontecem na escola, elas são organizadas de uma forma integrada, né? Integrada com o cotidiano da escola, integrada com as atividades, né? As demais atividades da escola. E essa integração, essa rotina programada, né? Que é planejada dentro da escola, ela não é capaz de se reproduzir em casa, por mais que os pais tenham, digamos, boa vontade. Uma outra questão, né? Que eu diria que depõe contra o homeschooling é o pressuposto de que algumas famílias têm, a maioria das famílias que estão lutando por isso, elas têm o pressuposto de que como os adultos, os pais no caso, já frequentaram a escola, eles sabem mais do que a criança e por isso podem ensinar a essa criança. Isso é uma premissa falsa, pelo amor de Deus. Super falsa, porque professor é uma profissão específica que exige formação técnica, o desenvolvimento de competências profissionais. Não é qualquer um que pode ensinar a outro, né? Eu acho que existe uma grande questão assim ligada ao fato de que, como todo mundo foi à escola, como todo mundo frequentou a escola, todo mundo um dia esteve sentado numa carteira escolar assistindo aula, então todo mundo sabe exatamente o que o professor faz. Aí todo mundo fica pensando assim, eu também posso ser professor, é só chegar lá na frente e falar sobre aquilo, né? Ou seja, talvez algumas pessoas pensem isso, mas isso é um pressuposto errado, né? Isso é um pressuposto que inclusive desrespeita, né? Deslegitima a categoria profissional do professor. Então é uma outra questão uma premissa bem falsa aí que as pessoas estão se baseando para lutar por esse homeschooling. Um terceiro argumento também contrário seria que em casa, quem seria o professor? O pai, a mãe, né?
E a relação que existe entre o aluno e o pai, ou o aluno e a mãe, já é uma relação carregada de tensão. É normal isso, né? Ou seja, pai, mãe tem autoridade sobre o filho. O professor é uma segunda figura que surge na escola, fora de casa, né? Dentro de um ambiente, digamos, de simulação social, que a escola ocupa esse lugar, né? Mas que no homeschooling essa figura não vai existir. É o mesmo pai, é a mesma mãe, ou está ali bem próximo do pai e da mãe. E essa tensão, né, que muitas vezes já existe entre pais e filhos, ela com certeza ela se torna prejudicial no controle emocional dessa criança, no processo de aprendizagem. E o processo de aprendizagem exige algumas questões ligadas à serenidade, à tranquilidade, à possibilidade de autonomia, coisa que essas crianças e adolescentes não terão estando em casa e aprendendo ou com ou bem próximo aos seus pais. Comprovadamente também, um outro argumento contra, né, a legalização do homeschooling é que aprender individualmente não é mais eficaz do que aprender com outras pessoas, em interação com outras crianças. Na escola, que é um ambiente, digamos, neutro no sentido de que não é a sua casa, não é a casa de ninguém, é a casa de todo mundo. Tem regras coletivas que precisam ser obedecidas, contradições que acontecem e que as pessoas precisam lidar com elas. Então, esse ambiente e no caso do homeschooling, essa aprendizagem individualizada, ela definitivamente não é mais eficaz do que o ambiente escolar. E por fim, vamos combinar? O homeschooling não tem hora de recreio. Acabou. Só isso aí já é um grande argumento. Homeschooling não tem hora de recreio. E vamos entender que a hora de recreio é a hora mais democrática da escola, né? Agora na pandemia, pesquisas comprovaram, né? O que você mais sentiu falta da escola? A hora do recreio, né? Ou seja, aquele momento em que a gente está democraticamente conversando, paquerando a outra pessoa da outra turma, contando um segredo, trocando figurinha do álbum. Em síntese, o homeschooling não tem hora de recreio, que é o momento mais democrático, mais socializante, mais sedutor da escola. Eu acho que só esse argumento já devia derrubar o homeschooling, vocês não acham, não? Então, por que eu acho que devemos dizer não ao homeschooling? Bom, em primeiro lugar, vamos retornar um pouco aos argumentos, né, dos pais que defendem a ideia. Se a criança não se adapta a determinada escola, determinada instituição de ensino, os pais devem buscar soluções para resolver esse impasse junto à escola, né? E não simplesmente optar pela educação domiciliar. Então, tira da escola. Tem problemas na escola? Tem. Agora, me parece que desde que escola é escola, tem problema na escola. E me parece que os problemas da escola, eles são muito reflexos da sociedade que a gente está vivendo. E me parece que há uma certa tentativa nessa coisa do homeschooling de tirar a criança, extrair a criança da sociedade, criar uma espécie de bolha para ela, né? Eu fico me perguntando para que sociedade estaremos formando uma criança nessa bolha, né? Ou seja, nessa pseudo-impressão que dá que a gente pode defendê-la de todos os males que a sociedade está apresentando. E há um tipo de aprendizagem também, uma outra questão, por que dizer não? Porque que só tem na escola. Tem um tipo de aprendizagem que só acontece na escola. As aprendizagens, por exemplo, que pressupõem a relação cotidiana entre os pares, aquele dia a dia, aquela formação das parcerias, né? O enfrentamento da realidade, o enfrentamento das contradições, o enfrentamento da diversidade e das diferenças, né? O enfrentamento do contexto coletivo, do convívio exatamente com a realidade o mais próximo possível do como ela se apresenta. Bom, e outra coisa também é que a escola ela proporciona aprendizagens e desenvolve habilidades e competências que muito dificilmente uma criança em casa, em especial sozinha, estudando, vai desenvolver, como capacidade de argumentação e de ouvir o outro, de confronto imediato, né? Capacidade de enfrentamento de situações difíceis, habilidade de convencimento, né? Ou seja, de perceber que as regras valem para todos, e que essas regras precisam ser discutidas, precisam ser muitas vezes assumidas, mesmo que eu não concorde muito com elas. Aprender a se defender também faz parte, né, do próprio processo da educação escolar. Enfim, é na escola que se ensaia a vida em sociedade. A escola é uma espécie, né, de ensaio para a vida em sociedade. E tem também a questão social, né? A questão social não pode ficar de fora, né? Praticamente no mundo inteiro a criança precisa ir para a escola. A saída é obrigatória. E por quê? Porque isso é resultante da comprovação de que a escola é um mecanismo social que ajuda a corrigir algumas desigualdades, né? Ou seja, ajuda a colocar todo mundo mais ou menos
diante do mesmo mundo, nivelar um pouco as oportunidades. E além disso, tem uma outra questão que é muito interessante, que é legal mesmo, né? A Constituição brasileira vai ter que ser mudada, porque lá está escrito claramente que a educação é dever do Estado em conjunto com a família. Logo, não pode dar exclusividade a ninguém, né? Não é só a escola, não é só a família que pode se responsabilizar por essa educação, né? Então, nesse contexto, o ensino domiciliar, ele representa, sim, um retrocesso, né? Representa, na medida em que, vamos imaginar, se ele veio dentro de uma ótica democrática, não é difícil a gente concluir que quais são os tipos, quais são as famílias que vão ter mais condições de oferecer uma educação domiciliar de qualidade, né? Então é só a gente parar para pensar um pouco nisso que a gente também vai chegar a essa conclusão. E se de tudo isso a gente não se convencer, eu tenho um argumento muito interessante, né? Ou seja, não estamos discutindo o homeschooling, né? Ou seja, trazer a educação escolar para casa. Eu gostaria de discutir o school homing. Inverte, school homing. Educação domiciliar na educação escolar, sabe por quê? Do pressuposto, igualzinho, só ao contrário, do pressuposto de que a família não está dando muito conta, né, da sua educação, então eu quero criar a escola que diz assim, família, me dá esse garoto para cá que eu quero dar a educação familiar para ele, né, exatamente como eu acho que deveria ser dada. Congela tudo. Já vimos que absurdo seria, né? E é mais ou menos isso, é só inverter um pouco a posição que a gente vai ver que a gente está falando de uma questão, no mínimo, contraditória e, no máximo, absurda. Ok, vamos refletir sobre isso. Queria fazer esse convite nesse papo pedagógico de edição extraordinária, né? Deixa aí os seus comentários a favor, contra. E se você ainda não assistiu os outros vídeos, já temos 3 vídeos lá, né? Da coleção Papo Pedagógico. 1, o 2 e o 3 já estão lá no canal Sala dos Professores no YouTube. Vai lá e assiste, compartilha com outros professores, com outros educadores, que eu acho que de repente essas reflexões podem ajudar a gente a caminhar de maneira mais convicta, ok? Valeu a companhia de vocês e até o próximo Papo Pedagógico.